O Brasil acordou com uma notícia que muita gente esperava há anos. O perfil da Choquei simplesmente saiu do ar. Uma das maiores páginas de fofoca do país, com mais de 20 milhões de seguidores e um histórico pesado de polêmicas, desapareceu do Instagram. E a internet foi a loucura. Teve comemoração, meme, gente tratando como final de campeonato, mas junto com a festa veio a pergunta: o que realmente aconteceu? Foi só mais uma queda temporária ou, sei lá, tem alguma ordem judicial envolvida nisso? As suspeitas rapidamente voltaram para o caso Jéssica Vitória Canedo. Vocês lembram? O episódio aí que marcou a internet depois da viralização de prints falsos envolvendo a jovem e o Whindersson Nunes, que terminou de forma trágica. O dono da página, ele não foi indiciado criminalmente, mas o debate nunca morreu. A investigação trouxe revelações pouco conhecidas, especialistas falaram sobre ações cíveis e até aquela entrevista polêmica no Flow voltou a circular. Será que essa queda tem ligação direta com tudo isso? Ou é só, sei lá, mais um sustinho antes da página voltar como se nada tivesse acontecido? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Na noite desta quarta-feira, dia 18, muita gente foi pega de surpresa e, vamos ser sinceros, né, também deu aquela pontinha de satisfação com a notícia de que o grandioso, magnífico e sempre muito sério perfil da Choquei no Instagram simplesmente saiu do ar. A página, que acumulava mais de 20 milhões de seguidores ávidos por uma notícia irrelevante, tendenciosa e não raramente mentirosa, foi desativada, deixando essa multidão órfã do conteúdo duvidoso que consumia todos os dias. A queda, é claro, né, virou assunto imediato na internet, teve comemoração, teve meme, gente comemorando como final de campeonato brasileiro, final de Copa do Brasil, final de, sei lá, Copa do Mundo, né? Mas junto com a zoeira aí também veio a curiosidade, afinal, né, por que a página saiu do ar, né? Justamente agora. Muita gente passou a apontar que a medida pode ter sido consequência de uma ordem judicial relacionada à disseminação de notícias falsas no chamado caso Jéssica. Vale lembrar que a Choquei já havia enfrentado bloqueios e sanções em 2023 e também em 2025, o que só aumentou então as suspeitas. Para quem não se recorda, o caso da Jéssica Vitória Canedo, né, se tornou aí um dos episódios mais tristes e emblemáticos sobre os impactos devastadores da desinformação e do linchamento virtual no Brasil. Grande parte dessa tragédia tem ligação direta com páginas de fofoca que alimentam fake news em troca de visualizações. Por ser a maior delas, a Choquei acabou sendo vista por muita gente como a principal responsável. Tudo começou em dezembro de 2023, quando perfis de fofoca, incluindo a própria Choquei, divulgaram prints falsos aí de uma suposta conversa romântica entre a jovem Jéssica, de 22 anos, e o humorista Whindersson Nunes. E dali em diante a situação saiu completamente do controle. Nessa, a fofoca se espalhou rapidamente e em pouco tempo esse público, que sinceramente a gente nem sabe o que tem na cabeça, começou a atacar a menina. Disseram que ela era interesseira, que queria aparecer, passaram a criticar a aparência, enfim, foi aquele pacote clássico de xingamentos e julgamentos gratuitos. Só que a situação não parou por aí, ela foi só escalando, né? E tanto o Whindersson Nunes quanto a Jéssica vieram a público negar que as mensagens fossem verdadeiras. A jovem, que já sofria de depressão severa, publicou um longo texto pedindo que os ataques cessassem, deixando claro que a sua saúde mental estava em risco. Na época, o dono da Choquei, o Rafael Souza, né, ele chegou a debochar publicamente do texto da Jéssica, chamando de redação do Enem. Mesmo depois aí de desmentidos, a página não retirou o conteúdo imediatamente e foi aí que tudo desandou de vez. No meio daquela avalanche de ataques, exposição, humilhação pública, a Jéssica, ela não suportou a pressão. No dia 22 de dezembro de 2023, ela tirou a própria vida. O dono da página depois admitiu o erro, que, convenhamos, era o mínimo que se esperava, mas o fato é que a morte da jovem não pesa só sobre páginas de fofoca, também acaba recaindo a cada pessoa que foi lá atacar, xingar e humilhar alguém que até então não tinha feito nada. Com o passar do tempo, mesmo depois da tragédia, a investigação continuou, e foi aí que surgiu uma informação que muita gente desconhece até hoje, tá? A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu que a própria Jéssica teria criado e enviado os prints para páginas de fofoca num momento ali de crise. Depois, ao que tudo indica, ela se arrependeu, só que quando percebeu o tamanho da proporção que aquilo tinha tomado, o estrago já era irreversível. Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos, fez montagens
para simular conversas amorosas com o humorista Whindersson Nunes e entrou em contato com páginas de fofoca nas redes sociais para divulgar os conteúdos. Todas as páginas nos indicaram 3 perfis responsáveis por apresentar essas notícias, inclusive com prints das mensagens que foram enviadas. Nós identificamos todos eles, tinham ligação ou com e-mail da própria jovem ou com telefone. Apesar disso, não dá para simplesmente passar pano para esses perfis, não é? Eles viralizaram ali o conteúdo sem qualquer checagem e ainda mantiveram as postagens no ar mesmo depois dos pedidos de socorro. Isso não pode ser ignorado. Só que como a Polícia Civil concluiu que a própria Jéssica havia então forjado inicialmente as mensagens, o inquérito foi encerrado sem o indiciamento dos responsáveis pela Choquei, aí pela morte dela. Mesmo tendo replicado o material sem verificar, a investigação entendeu que não ficou caracterizado o crime de indução ou instigação ao suicídio por parte aí dos administradores da página. Foram um pouco mais de 2 meses de investigação. Durante esse período, a polícia conseguiu identificar pelo menos 4 perfis nas redes sociais que divulgaram essas conversas falsas entre a jovem e o humorista. Mas, segundo o delegado que está à frente da investigação, nenhum representante dessas páginas vai responder criminalmente. Vale relembrar também aquela entrevista, né, que o dono da página deu no Flow Podcast, onde o Igor ficou ali chocado, sem trocadilho, né, com o poder da página e basicamente ele previu a merda que aquele engajamento gigantesco poderia dar. E quando a gente posta, dá 1.800.000, 2 milhões, quase 3 milhões, dependendo do que for fazer, de visualizações. Quando tu posta um stories, dá 3 milhões de visualizações. 2 milhões, 3 milhões, a média diária. Nossa, tem um poder meio sinistro aí, cara. Eu espero que seja uma pessoa boa, Rafa. Eu sou, pode acreditar. Porque assim, se você pirar que você quer fuder alguém, você consegue. Isso é meio assustador, assim. Se você noticiar um bagulho que é falso, eu tenho certeza que você vai se retratar. Sim. Não tenho a menor dúvida disso. Mas isso na mão de um cara que não é tão bem intencionado assim é perigosíssimo, porque até vagabundo ir entender que aquilo ali não é verdade, o caralho já era, o dano já tá feito. Bom, mesmo sem responder criminalmente pela morte, especialistas já apontavam que a família poderia buscar alguma reparação na esfera civil, né, com ações ali por danos morais, por causa da difamação e do linchamento virtual impulsionado pela página. E ao que tudo indica, foi exatamente esse caminho que eles seguiram. Só que a gente sabe, né, processo por dano moral costuma demorar e bastante, né, para ter aí um desfecho. Agora, essa queda recente aí do perfil no Instagram acabou trazendo de volta essas suspeitas de que possa haver ordens judiciais em andamento, talvez ligados a outros casos de desinformação ou a novos desdobramentos aí regulatórios. Até o momento, porém, né, não existe confirmação de que esse bloqueio específico seja uma punição direta relacionada ao caso da Jéssica. E sendo bem realista, essa não é a primeira vez, tá, que a página sai do ar. Então é bem provável que daqui a pouco eles reapareçam aí como se nada tivesse acontecido. Mas que dá uma certa satisfação, né, ver isso acontecer. Eu não vou dizer para vocês que eu fiquei triste também, né? Comenta aqui o que você acha disso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!